Fala aí, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Movimento No Back mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Comenta que eu respondo. Quadro novo que a gente lançou semana passada aqui no canal e já está fazendo aí muito sucesso. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Muita gente comentou lá no primeiro episódio, por isso eu decidi então trazer aqui para o nosso segundo episódio do Comenta que eu respondo um comentário que vocês fizeram lá no nosso primeiro episódio, beleza? E se por acaso você ainda não assistiu aí o nosso primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você assista. Eu vou deixar o link aqui em cima no card para você assistir, tá certo? É só você clicar aqui em cima e assistir o primeiro episódio. Então vamos lá, pessoal. Indo direto ao ponto, o nosso amigo ele comentou o seguinte, meu computador tá aqui do lado, tô acompanhando aqui o comentário com vocês, beleza? Ele falou assim: seus vídeos é total quebra de paradigma, man. Vivo nesse ciclo e tudo que você fala bate de frente com as minhas crenças, o que é um choque de realidade. É muito legal aqui esse comentário. Esse comentário resume muito bem, inclusive, o meu trabalho, o meu esforço aqui no Movimento No Back. Eu até respondi esse comentário, né, esse amigo nosso aqui, lá no vídeo também, lá embaixo do comentário dele. Mas vale a pena também a gente estar trazendo aqui para o nosso segundo episódio do Comenta que eu respondo. Então acompanha comigo esse episódio aqui até o final para você entender tudo que a gente vai estar conversando aqui no episódio de hoje, beleza? Fica comigo aqui até o final. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Primeira coisa que o nosso amigo ele comentou aqui foi o seguinte: ele falou que os seus vídeos é total quebra de paradigma, né? E a primeira coisa que eu queria levantar aqui para nossa conversa é por que será que o nosso amigo ele fala isso, né? Por que os vídeos que eu trago aqui no canal são uma quebra de paradigma? Você concorda com isso? Você discorda disso? Você também tem essa sensação, né? Já sabe, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber qual que é a sua visão, beleza? Mas então ele fala que os vídeos aqui do canal são uma quebra de paradigma, uma total quebra de paradigma. Por que eu particularmente concordo com isso que o nosso amigo está trazendo aqui e está fazendo questão de ressaltar para a gente? Vamos lá, pessoal, presta atenção, acompanha aqui comigo. No momento que a gente vive hoje, tá? No momento atual da nossa sociedade, a maioria das pessoas tem começado a fumar maconha ainda sem consciência dos reais prejuízos que a maconha causa, tá? Você precisa saber disso, né? Para um pouquinho aí nesse momento só e tenta lembrar qual que era a sua visão sobre a maconha quando você começou a fumar, né? Será que você tinha realmente clareza do que a maconha era capaz de te trazer de prejuízo na sua vida? Provavelmente você não tinha essa clareza. Infelizmente, esse é o nosso cenário, esse é o cenário que a gente está vivendo. Eu realmente espero e acredito, inclusive, que esse cenário vai mudar daqui a alguns anos, né? Da mesma forma que aconteceu aí, por exemplo, com o cigarro, né? Num primeiro momento, as pessoas não tinham consciência dos prejuízos, né? E aí se fumava ali o cigarro indiscriminadamente, se tinha ali uma indústria muito forte glamorizando o cigarro, né? Só que o que aconteceu, né? Depois de alguns anos a casa caiu e o cigarro ele foi sendo jogado ali para escanteio, ele foi sendo marginalizado, ele foi sendo rejeitado socialmente, né? Como é mais ou menos o cenário que a gente vive hoje, né? Pelo menos genericamente falando, numa análise social macro, esse é o lugar do cigarro hoje, né? E o que a gente vê com a maconha é justamente o contrário. A maconha está em ascensão. As pessoas estão começando a fumar a maconha muito novas, muitas vezes, a maioria das vezes, na adolescência. E as pessoas não têm a menor noção do que a maconha pode trazer de prejuízos na vida delas, né? A verdade é essa, a grande maioria das pessoas, né, para a gente não dizer aqui todo mundo, né, até porque de fato não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas hoje que começa a fumar maconha não tem consciência real, uma consciência real dos malefícios, né? Então conta aqui embaixo, inclusive, como é que foi para você, né? Você sabia dos prejuízos que a maconha poderia causar na sua vida quando você começou a fumar, né? Deixa a sua experiência aqui embaixo. Eu, particularmente, não fazia a menor ideia. Eu comecei a fumar, na verdade, ali sem nem ter muita noção do que era maconha.
acredito que esse seja o caso da maioria das pessoas também. Eu sabia ali muito por alto, eu não sabia nada praticamente, né? Eu não sabia muito bem como é que era o efeito, como é que era a onda, eu não tinha, né, essa informação porque eu não fazia parte desse meio social, né? Só depois que eu comecei a fumar, que eu comecei a entrar nesse meio, aí sim eu comecei a desenvolver ali uma visão positiva, uma visão ainda mais romantizada sobre a maconha, né? E é aqui que está o ponto, né? Quando eu comecei a fumar maconha, talvez quando você começou a fumar maconha também, você começou a gostar, né, daquela sensação e você começou a criar a partir dali uma visão positiva sobre o uso da maconha. A partir do momento que você gosta do efeito, gosta da sensação que a maconha te causa, você começa também a gostar da própria maconha. Você começa a olhar para aquela substância, para aquela droga de um outro jeito. Você vai se apegando a ela, né? E aí você se junta ali num grupo de pessoas que está vivendo essa mesma realidade que você está vivendo e tudo mais, né? Todo mundo ali fumando maconha, rindo, se divertindo, gostando daquela onda, né? Muitas vezes ainda naqueles primeiros anos de uso, né? Tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, né? E aí naquele momento ali você se apaixona pela maconha. É isso, e quando você vê, quando você se dá conta, você está inserido numa cultura de pessoas que fumam maconha. Inclusive, o segundo episódio da Jornada No Back, que foi pro ar no último domingo, eu falei exatamente sobre essa cultura, tá? A Jornada No Back acontece todo domingo às 11 da manhã. Então, entender o que é essa cultura canábica é essencial para você conseguir parar de fumar maconha no longo prazo. Então, não deixe de acompanhar também a Jornada No Back, não deixe de assistir esse último episódio, onde eu falo especificamente sobre a cultura canábica. Vou deixar mais uma vez para facilitar a sua vida o link aqui em cima no card. Então, clica aqui em cima e assiste lá também o episódio da Jornada No Back, beleza? Mas então, percebe o que aconteceu? Você não sabia o que era maconha, você estava completamente fora dessa cultura, fora da cultura canábica, e aí você foi lá e experimentou, você conheceu a maconha. E aí, nesse momento, você começa a flertar com a cultura canábica. E aí você foi lá, usou uma vez, duas, três, você começou a gostar daquela sensação, gostar da onda, você começou a conviver naquele ambiente, até que você se apaixonou por aquela sensação. E em algum momento você se entrega para aquele ambiente, você se entrega para aquela mentalidade das pessoas que fumam. Só que tudo isso acontece de uma forma tão sutil e tão gradativa, né, que você nem sequer percebe que isso está acontecendo. Né? Quando você vê, você está fumando maconha todo dia, ou praticamente todo dia, e você tem ali já uma mentalidade pró-cannabis desenvolvida. Você tem vários pensamentos, você tem várias ideias, várias crenças, vários valores que te levam a fumar, como a gente viu lá na Jornada No Back. E aí, muitas vezes, só depois de alguns anos de uso, você vai começar então a perceber alguns prejuízos que a maconha está causando na sua vida. E quando você decide se afastar então um pouco do uso, você vai descobrir que a sua mente ela não está te ajudando. Por quê? Porque você tem vários argumentos instalados ali na sua mente para você continuar usando, né? Afinal de contas, maconheiro não para, né? Maconheiro dá um tempo, cara. Por que você vai parar? É tão bom fumar maconha, é tão bom você ficar relaxadão, né? Você alivia, você desestressa, diminui a ansiedade, tu fica ali tranquilão, de boa, não quer guerra com ninguém, né? Por que tu vai querer parar? Né? Percebe? Não faz o menor sentido você querer parar, você só tem que fumar menos, cara. Né? E assim você vai construindo ali vários argumentos prontos que a cultura canábica te dá, instala na sua mente, né? E aí você tem então uma visão de mundo que te leva a querer continuar usando a maconha. Né? Você não consegue simplesmente decidir parar, né? Agora eu quero parar, né? E pronto. Né? Geralmente não é assim que a coisa funciona. Existe uma briga dentro de você. Uma parte de você quer parar, mas uma outra parte de você quer continuar usando. Esse aí é o dilema clássico de qualquer pessoa que está nesse momento de decisão de parar. Em algum momento você pode perceber que você vai estar nessa posição. Uma parte de mim quer parar, mas uma outra parte de mim quer continuar usando, e isso é completamente normal e você tem que saber disso, tá? Você tem que saber que isso é normal. Qual que é o caminho então para você conseguir parar? O caminho é justamente você mudar essa mentalidade pró-cannabis que você desenvolveu ao longo dos anos, tá? Esse é o caminho, você tem que saber disso. O caminho é você sair da cultura canábica.
né? E aí é por isso que os vídeos aqui do canal são uma total quebra de paradigma, como o nosso amigo falou aqui no comentário. Eu estou te explicando tudo isso para você entender isso aqui, beleza? Em nenhum momento a gente saiu aqui do ponto principal não, por mais que talvez tenha aparecido aí. Eu tive que dar essa explicação justamente para eu conseguir, né, responder aquela pergunta que eu te fiz lá no início da nossa conversa, né? Não sei se você lembra. Eu te perguntei assim: por que os vídeos que eu trago aqui no canal são uma total quebra de paradigma, né? Exatamente por tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Porque você caiu de paraquedas numa cultura, né? Numa cultura de usuários de uma droga, né? Não foi numa cultura qualquer, e aí agora você está acreditando em várias mentiras que essa cultura acredita para sustentar o uso dessa droga, né? E agora o caminho para você parar o uso é você sair dessa cultura, ou seja, você vai ter que parar de acreditar em um monte de coisa que você está acreditando, né? E aí por isso que ele fala aqui, ó, cadê? Seus vídeos é total quebra de paradigma, man. Vivo nesse ciclo e tudo que você fala bate de frente com as minhas crenças, né? O que é um choque de realidade, né? Você está entendendo agora? Né? Tudo que eu falar aqui naturalmente vai bater com as suas crenças. Por quê? Porque apesar de você ter aí uma boa intenção de você querer parar de fumar maconha, você ainda está contaminado com a mentalidade da cultura canábica. Você ainda acredita em várias coisas que a cultura canábica colocou aí na sua cabeça, né? É assim com todo mundo, foi assim comigo também, né? Essa visão romantizada da maconha, percebe? Você ainda não consegue enxergar a realidade sobre o que é a maconha de fato, né? Porque você ainda está muito apegado à sensação, né? Isso faz parte, né? Inclusive, eu expliquei tudo isso no último episódio aqui da Jornada No Back, beleza? Não tem como você uma hora estar lá no centro da cultura canábica e aí no outro dia você decide parar e você já está completamente fora daquela cultura, né? Percebe que não tem como isso acontecer? Você vai se desprendendo da cultura aos poucos, você vai quebrando as crenças aos poucos, é uma crença após a outra, é um pensamento após o outro, né? Assim como você não chegou também no centro da cultura canábica logo de cara, você estava fora e você teve que passar por todo aquele período de flerte com aquela cultura, né? É muito importante você entender isso para você conseguir enxergar a sua posição, enxergar o que está acontecendo na sua vida, né? E você acelerar esse processo, né? Dentro do possível, é claro. Quando você tem consciência, você consegue acelerar um pouco mais esse processo. Mas o que é mais importante você entender aqui nesse momento, e inclusive foi por isso que eu selecionei esse comentário aqui para ser o nosso segundo episódio do Comenta que eu respondo, beleza? Você precisa entender o seguinte: primeira coisa, como a gente já viu lá no segundo episódio da Jornada No Back também, para você parar de fumar maconha no longo prazo, você tem que querer sair da cultura canábica, você tem que querer mudar a sua mentalidade, você tem que querer parar de pensar como um maconheiro, parar de glamorizar a maconha, parar de minimizar o potencial destrutivo da maconha, né? Você tem que enxergar a maconha como droga, assim como você enxerga a cocaína, assim como você enxerga o crack, percebe? Você não fica aí glamorizando o crack, você não fica aí glamorizando a cocaína, né? Então por que você vai ficar glamorizando a maconha? A maconha é uma droga igual a essas outras drogas. Primeira coisa que você tem que entender é isso, beleza? Segunda coisa, você tem que entender que para você conseguir sair da cultura canábica, você vai ter que bater de frente com as suas crenças, né? Foi isso aqui que o nosso amigo colocou, percebe? Você vai ter que ter um choque de realidade, não tem outro jeito, né? E é aqui que muita gente não aguenta, é aqui que muita gente não vai conseguir parar de fumar maconha porque não está disposto a fazer isso aqui, né? Não está disposto a se encarar, né? Eu falei lá com ele nos comentários, eu respondi lá o comentário que ele fez, né? Eu falei lá, o meu trabalho aqui, né, é um dos trabalhos mais difíceis que tem. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, né, na sua frente, te dizer aquilo que você não quer ouvir, né? Eu tenho que vir aqui fazer você ter um choque de realidade, né? Fazer você
enfrentar as suas crenças. Ou seja, no português claro, fazer você deixar de acreditar naquilo que você acredita. Né? E é claro que isso não vai ser simples, não tem como ser simples. Né? Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente está apegado naquilo. Né? Aquilo passa a ser uma regra de vida. Você tem várias crenças positivas com relação à maconha. Eu tenho que chegar aqui e te dizer, cara, então, todas essas crenças aí que você tem sobre a maconha, né, pega tudo isso aí e joga no lixo, é tudo mentira, né? Você está acreditando em um monte de mentira. Né? Qual que vai ser a sua reação? É claro que você não vai me ouvir, é claro que você vai dar um passo para trás e de repente me xingar, e de repente me olhar torto, e de repente, enfim, né, achar que eu não sou ninguém para te falar isso. Né? Eu sei que essa vai ser a sua reação. Né? Por isso que o meu trabalho é tão difícil, mas né, é o que temos, eu preciso fazer o que tem que ser feito aqui. Por isso eu tento muitas vezes ser sutil, eu tento usar bons argumentos, eu tento te mostrar claramente a realidade das coisas, a realidade dos fatos, a visão da ciência, inclusive. Né? Mas eu sei que mesmo eu vindo aqui escancarando a verdade aqui na sua frente, nem todo mundo vai conseguir bater de frente com as próprias crenças. De fato, é um choque de realidade e a verdade é uma só. Nem todo mundo está pronto para tomar esse choque de realidade. Talvez você não esteja pronto. Né? Tem gente que mergulhou tão de cabeça ali na cultura canábica, tem gente que endeusou e vem endeusando aí tanto a maconha, né, que só de eu vir aqui falar para a pessoa que a maconha é uma droga, né, que é uma coisa óbvia, só isso já fere a pessoa. Né? A pessoa se sente ofendida, percebe? Como assim? A cannabis, a erva medicinal sagrada, né, é uma droga? Né? Droga é isso aí que você come, é McDonald's, é açúcar, é Coca-Cola, né? Tudo é droga. Né? Calma, né? Não precisa entrar no modo defensivo. Vamos conversar aqui numa boa, entende o que eu estou dizendo. Né? Mas então, pessoal, o recado final desse nosso segundo episódio é o seguinte, é um recado muito importante, né? Que bom que você está aqui comigo até esse momento, até aqui o final, porque você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer nesse momento. Se você realmente está querendo acabar com esse vício na sua vida, você precisa desenvolver uma virtude dentro de você, tá? Você precisa desenvolver essa virtude para você se encarar, para você quebrar crenças, para você deixar de acreditar em várias coisas que você tinha certeza que era daquele jeito, né? Para você quebrar paradigmas, você vai precisar de coragem. A coragem é uma virtude fundamental para você conseguir vencer o vício. Sem coragem não tem como, sem coragem vai ficar muito difícil, né? Porque as crenças são a base do nosso mundo. Aquilo que a gente acredita dita toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todas as nossas escolhas. Tudo se dá a partir daquilo que eu acredito. Então, mudar crenças requer muita coragem. Mudar crenças é mudar completamente a sua vida, né? É mudar o chão que você pisa, tá entendendo? As crenças são esse chão que a gente pisa, né? É um chão sólido que a gente baseia toda a nossa vida. Então, você mudar uma crença é você tirar um chão e colocar um outro chão no lugar. Né? Só que às vezes, entre um chão e outro, né, você fica sem chão. Né? E nem todo mundo consegue viver esse período sem chão. Né? E aí a pessoa se desespera. É por isso que a coragem é tão fundamental. Por quê? Porque você vai sentir medo no caminho. Você vai bambear, não adianta você achar que não vai, porque você vai. Em algum momento você vai bambear, você vai ficar com medo. Em algum momento vai surgir a dúvida, será que é isso mesmo? Né? E aí, nesse momento da dúvida, no momento do medo, você vai precisar ter coragem. Né? A coragem é o quê? É o que faz você ir mesmo com medo. Né? É aquela coisa, né, que dizem por aí, né? Você está com medo, né? Você vai com medo mesmo. Né? Na hora de você tomar a decisão de parar de fumar maconha, você vai se questionar em algum momento, né? Você vai se perguntar, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Né? Será que esse é o certo? Será que esse é o melhor? Né? Mas e a abstinência? A abstinência é tão pesada, eu vou sofrer, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar sem comer direito, eu vou ficar estressado. Né? Então acho melhor continuar aqui mesmo, fumando, tá tudo certo, o problema não é tão grande assim. Pronto, você não teve coragem, você cedeu ao medo, você ficou paralisado no mesmo lugar. Né? Agora, se no momento que você se questiona, no momento que você está ali de frente com o problema, você tem coragem e você olha para o problema, né, para a dificuldade ali na sua frente, né, você sente o medo,
mas você não é paralisado pelo medo. Você vai, eu tô com medo, mas eu vou, né? Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu vou mesmo assim, né? Aí nesse momento você tem a coragem, né? Você entende que você vai ter que aprender nesse momento a viver sem a maconha, você vai ter que se redescobrir, você vai ter que se reinventar, né? Não tem outro caminho. O caminho é um só, coragem, né? O caminho é um caminho de coragem, beleza? Então, tamo junto, meus amigos. Eu espero que você tenha entendido o recado, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso segundo episódio e não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para você estar contribuindo, inclusive, com os próximos episódios aqui do Comenta que eu respondo, tá certo? Tamo junto, conta comigo e até mais.